Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o BRZP e o ENDE, dois fundos que investem no Porto de Itapoá, é o terceiro maior porto de contêineres do Brasil, um porto com um excelente potencial de crescimento. Então vamos começando, nesse vídeo a gente vai ver os indicadores, né, financeiros, vamos passar pelos principais destaques dos últimos relatórios de julho dos dois fundos, aqui uma visão geral da progressão de dividendos dos próximos anos, e no final, características das operações da estrutura societária. Então vamos começar pelos indicadores. Aqui, novamente, o quadro comparativo que eu sempre preparo para vocês, atualizado mês a mês, né, para a gente analisar como é que está a situação. Então, olha só, o BRZP, ele investe em equity, né, diretamente no porto, ele paga de forma mensal, o valor do pagamento dele, 47 centavos por mês, né, a cota dele no mês de julho, 94, no mês de agosto, 93, e o patrimonial, 158. Então, se a gente calcular o PVP aqui, vocês vão ver que está extremamente descontado, né, isso daria aí um dividend yield equivalente a 0,5, né, basicamente. Mas esse fundo ele trabalha com carrego na carteira de IPCA mais 15,4, a gente vai ver com detalhe no relatório, e nos últimos 12 meses apresentou um crescimento bastante elevado. Já o ENDE, ele investe na dívida, né, basicamente, ele tem uma debênture da dívida desse porto, ele paga de forma semestral, e aqui a gente tem os detalhes do pagamento dele. A cota dele, R$ 85, a cota puxou bastante, né, ela subiu no mês de agosto para R$ 100, e a gente tem aqui um VP aproximadamente 103, né, na verdade, ela está R$ 103. Ele está com PVP de 0,97. Dividend yield, 0,42. E o mesmo nível de crescimento que a gente viu no BRZP, a gente vê no ENDE. Aqui é um gráfico dos últimos 2 anos, tá? Comparando com CDI e IPCA, a gente vê aqui a linha azul seria a linha do ENDE, a linha mais rosada aqui é a linha do BRZP. A gente percebe a mesma progressão, um aumento bastante pronunciado da cota dos dois fundos em 2023, né? Então a gente vai ver as motivações, né? Na verdade, dessa cota está subindo, do mercado está percebendo o real valor que esses fundos têm do seu potencial, dos seus ativos, né? Então vocês vão entender aqui claramente o porquê disso, né? No relatório de julho do BRZP, ele é bastante claro, né? Vocês percebem esse descolamento da cota mercado em relação ao patrimonial, que a gente já falou, o fundo realmente está muito descontado, uma TIR potencial do investimento, né? Acima de 15%, aqui é o valor patrimonial dele, né? E as demais informações dos rendimentos distribuídos desde o IPO, enfim. Vamos para a parte dos detalhes aqui, vocês vão ver o potencial desse empreendimento. Aqui a gente percebe, né, a quantidade de contêineres movimentados aumentando mês a mês, né, ano a ano. Vocês vão ver nos balanços aqui, de junho para julho, uma quantidade bastante expressiva de aumento, no year to date também, comparação do year to date 23 com 22, a gente percebe aí quase 100 mil TUs de aumento, né, quase 20% de aumento no fluxo de movimentação de cargas, né. Aqui quando a gente vem para o resultado financeiro dele, vocês percebam, eu marquei em amarelo aqui o EBITDA, né, uma evolução consistente no EBITDA desde o startup do Porto, né, aqui 2016 até 2022, vocês vejam que o EBITDA praticamente triplicou nesse período de tempo aqui, é um porto extremamente eficiente, né, e aqui a gente tem a projeção do avaliador independente, que é a Legio, claro, isso aqui não é nenhuma garantia, de resultado do empreendimento nos próximos anos, mas nos dá uma visibilidade bem boa. Então, ela parte desse EBITDA aí de 300 milhões, né? E isso aí vai descolando até chegar a 800 milhões lá em 2028, né? Então, é essa progressão. Por que dessa progressão? Basicamente, elevação de movimentação na carga total, eles estão fazendo ampliações de capacidade lá, vocês vão ver, tem CAPEX atuais e CAPEX futuros em andamentos, né? Está tendo investimento para isso, e além disso, principalmente, eles têm uma parceria das linhas de navegação, né, e eles operam com a Maersk, né, então a Maersk aí é a maior movimentação a nível mundial de contêineres, né, e eles estão operando essas linhas lá, né, então eles têm essa parceria com a Maersk, né. Além disso, o porto é extremamente eficiente, né, segue melhorando os indicadores de eficiência e mix de cargas, né.
Então aqui a gente tem mais algumas imagens do relatório sobre os CAPEX, como é que estão o andamento dos CAPEX. Então, quando a gente investe nesse FIP, né, FIP-IE, através da BRZ, a gente está investindo em equity, basicamente, né? Já quando a gente vai para o END, né, aqui a gente tem as opções do END. Então, o END, ele já é um pouco diferente. O END, ele é comprado na dívida aqui do forno. Então, ele tem, na verdade, uma debênture, né, duration 7,9 anos, com uma taxa equivalente IPCA mais 12,6. Então, essa debênture aqui, basicamente, IPTO 12, né, e participação indireta pela Itapoá Participações. A gente vai ver na estrutura societária o que muda de um para o outro, né. Então, basicamente, ele repete umas informações muito similares ao do relatório da BRZP, né? Esse aqui é o relatório trimestral deles, né? Acho que ponto central aqui é a participação dele no Porto através dessa debênture da ordem de 25%, ok? Uma liquidez interessante e um desconto bem interessante nessa ocasião aqui. A gente já viu que hoje o desconto já está bem menor, né? Está sendo percebido pelo mercado a qualidade desse empreendimento e o potencial dele. Então, vamos para a nossa visão geral aqui dos resultados financeiros, né? Começando pela BRZP, aqui a gente percebe a evolução do nível da cota, como a gente viu nos anteriores ali, a diferença do valor da cota de mercado versus patrimonial, um desconto realmente enorme, né? E aqui a parte do número de cotistas e volume negociado também, uma liquidez bem interessante. Seguindo em frente aqui a gente chega naquele IPCA mais 15, né, a TIR dele, ao patamar atual de negociação, nesse gráfico, e aqui os gráficos do estudo da Legio, né, mostrando qual que vai ser a projeção deles para o pagamento anual. Nesse ano ele está pagando 5,64, a gente já viu aqui, ó, 0,47 centavos por mês, e aqui está a progressão, ano que vem 6,23, depois 8,18, 12, enfim, até chegar lá na frente, 2030, com R$ 20 por ano de pagamento. Aqui a gente percebe esse aumento consistente das distribuições, né? Bem interessante mesmo. E agora vamos ver a parte do END, né? O END é investido na dívida, né? Aí então ele tem a progressão aqui, ele está entregando hoje 2,50 de forma semestral, né? E ele passa aqui 2024, 2025 a fazer entregas um patamar maior. Ele vai entregando juros e aí começa a fazer as entregas de principal. Então aqui uma debênture de duração até 2040, né? Então vocês percebam que isso aqui uma TIR para quem carrega uma debênture dessa a médio e longo prazo, um resultado excelente, né? Essas são as expectativas. Vamos em frente aqui, agora com a parte das operações, né? Estrutura societária, a gente já viu no vídeo anterior um pouco de diferença entre você investir em equity e investir diretamente na dívida, né? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura da BRZP, a forma que ela investe na holding, né? Sendo, vamos dizer assim, uma sócia direta do empreendimento do Porto, né? Aqui alguns dados sobre a capacidade do Porto, bem interessante. E aqui o END, né? O END ele já investe de forma diferente. Pela Itapoá Participações, ele tem uma debênture, então ele está exposto via debênture. Nosso vídeo de hoje sobre BRZP e END era isso, dois fundos de potencial bastante elevado, estão se destacando no mercado, né? Vocês percebem que o mercado já está começando a precificar isso aqui, e eles já começam a ficar menos descontados do que estavam antes, mas ainda tem boas oportunidades aqui no BRZP e no END, para quem pensa em investimento a médio prazo. Não é nenhuma recomendação, esse fundo ele precisa que seja investidor qualificado, né? Então, você investindo nele, carregando essa debênture por um longo prazo e acreditando na tese de crescimento desse empreendimento, né, você tem realmente um potencial enorme de valorização e de ganho de TIR no final do seu empreendimento. Muito obrigado por ter ficado até o final e até os próximos vídeos.